Nesse nosso vai e vem entre a Terra e o espaço, é hora de uma notícia surpreendente. Cientistas chineses identificaram um novo tipo de mineral. E isso é algo histórico. Não é todo dia que um mineral desconhecido é registrado. E o detalhe é que esse novo mineral não vem daqui, mas do espaço. Vamos ver. Um mineral até então desconhecido foi encontrado pela China no solo da Lua. Essa informação foi veiculada pela mídia estatal chinesa. A descoberta já foi reconhecida pela Associação Mineralógica Internacional. Com isso, a China passa a ser o terceiro país a encontrar um mineral novo na superfície lunar. Até então, somente Estados Unidos e Rússia tinham alcançado esse feito, em situações diferentes. O novo mineral recebeu o nome de Changxi Y. Ele é um fosfato em cristal colunar que se apresenta em partículas de basalto lunar e que foi coletado pela missão Chang'e 5, que pousou na superfície lunar em dezembro de 2020. Nesses trabalhos, os chineses trouxeram para a Terra cerca de 1,7 kg de amostras lunares, sendo elas as primeiras coletadas na Lua em mais de 40 anos. A missão lunar Chang'e da China começou em 2007 e foi responsável por um dos maiores investimentos do programa espacial chinês. Ela alcançou feitos extraordinários, como a realização do primeiro pouso bem-sucedido de uma sonda no lado oculto da Lua, ocorrido em 2019. Já o novo mineral descoberto pela missão tem uma particularidade importante para futuras missões lunares, já que elas precisam se preparar para os tipos de recursos que podem ser encontrados em nosso satélite natural. E chegou a hora da participação do querido Marcelo Zurita, aqui no Olhar Digital News, com o quadro Olhar Espacial de hoje. Vamos conferir. Olá pessoal, saudações astronômicas. O espaço é grande, grande mesmo. Não dá para acreditar o quanto ele é desmensuravelmente, inconcebivelmente, estonteantemente grande. Você pode achar que da sua casa até a farmácia é longe, mas isso não é nada em comparação com o espaço. Essa frase, na introdução do Guia do Mochileiro das Galáxias de Douglas Adams, mostra de forma bem divertida o quão grande é o nosso universo. E quando falamos de distâncias astronômicas, não dá para usar uma fita métrica para medi-las. Uma das formas mais comuns de se tomar essas medidas é um método bastante natural conhecido como paralaxe. A paralaxe é basicamente a medida da diferença da posição aparente de um mesmo objeto visto de pontos diferentes. A partir dessa medida, podemos calcular a distância até ele usando uma matemática bem simples. O nosso cérebro já calcula naturalmente a distância dos objetos próximos a partir da paralaxe. Se você estender um dedo diante dos seus olhos, verá que a posição aparente dele muda em relação ao fundo, dependendo do olho com que você observa. Nosso cérebro é capaz de calcular a distância até ele quando observamos o dedo com os dois olhos abertos. Isso nos dá a noção de profundidade. E na astronomia fazemos a mesma coisa, mas para calcular a distância de objetos mais afastados, precisamos de uma distância maior entre os nossos olhos. Se dois astrônomos, por exemplo, observarem a Lua ao mesmo tempo de dois lugares distantes da Terra, perceberão uma pequena diferença em sua posição em relação ao fundo de estrelas. Essa diferença pode ser medida em graus, já que as direções observadas formam um triângulo com a Lua em uma das pontas e os observadores nas outras duas. Como a distância entre os observadores é conhecida, podemos calcular por trigonometria a distância até a Lua. É um método bem simples e muito eficiente, mas tem um problema. Quanto mais distante o objeto for, menor será o ângulo formado pelas duas visadas, até o ponto em que esse ângulo vai tender a zero. Então, para calcularmos medidas maiores, precisaremos de uma distância maior entre os observadores.
Felizmente, a Terra está em órbita do Sol e isso nos permite calcular a distância de estrelas próximas, medindo sua posição em diferentes épocas do ano. Se observarmos a posição de uma estrela hoje e compararmos com sua posição daqui 6 meses, quando a Terra estará do outro lado do Sistema Solar, poderemos medir a paralaxe da estrela com um afastamento entre os observadores de 2 vezes a distância entre a Terra e o Sol, ou seja, cerca de 300 milhões de quilômetros. Só que, mesmo para estrelas próximas, a paralaxe é muito pequena, medida na ordem de milésimos de segundo de arco. Lembrando que 1 segundo de arco é a 60ª parte de 1 minuto de arco, que é a 60ª parte de 1 grau. Ou seja, em 1 grau cabem 3.600 segundos de arco. A Alpha Centauri, por exemplo, é o sistema estelar mais próximo da Terra, e sua paralaxe mede apenas 747 milésimos de segundo de arco. A partir dessa medida, podemos dizer que a distância até Alpha Centauri é de 1,338 parsec, onde 1 parsec equivale à distância de um objeto com paralaxe de 1 segundo de grau, medido com observações distantes entre si, a mesma medida entre a Terra e o Sol. 1 parsec equivale a 3,26 anos-luz, ou cerca de 30,9 trilhões de quilômetros. Uma curiosidade a esse respeito é que os astrônomos começaram a medir a distância dos astros utilizando paralaxe, mesmo antes de conhecer com precisão a distância até o Sol, medida básica para esse cálculo. No fim, calculava-se a distância em unidades astronômicas, onde uma unidade astronômica é equivalente à distância entre a Terra e o Sol, que a princípio não era conhecida. Mais tarde, quando a distância até o Sol foi calculada, podemos enfim conhecer as distâncias dos astros do nosso universo, ao menos dos mais próximos. As distâncias dos objetos mais distantes são calculadas de outra forma, utilizando as chamadas variáveis cefeidas. Mas isso, sem dúvida, vale uma outra matéria. Bons céus a todos e até a próxima!